O verão é bonito nas férias, mas no canteiro ele traz dois inimigos invisíveis: temperatura alta e umidade excessiva. Juntos, eles derrubam cronogramas e quando você não se prepara, o prejuízo aparece rápido. Fala pessoal, eu sou Marcel Ribeiro e esse é o Obra no Controle, o programa da Mais Controle que traz dicas práticas para você, construtor, engenheiro ou gestor de obras que quer gerenciar suas obras com mais eficiência, segurança e organização, tanto no canteiro quanto no escritório. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre um dos períodos que mais mexem com o ritmo da obra, o verão. Quando o calor extremo afeta a produtividade da equipe e as chuvas fortes colocam a qualidade e o cronograma em risco. Se você já perdeu rendimento por causa do calor, já viu um concreto secar rápido demais ou já tomou susto com infiltrações depois de uma pancada de chuva, fica comigo até o fim desse vídeo, porque hoje eu vou te mostrar de forma prática como o clima impacta diretamente seus resultados e o que você pode fazer para evitar prejuízos antes que eles aconteçam. Como o calor extremo afeta a produtividade da sua equipe. Quando a temperatura sobe demais, o corpo do trabalhador começa a reagir de forma diferente. A fadiga chega mais rápido, o ritmo cai e a tensão diminui e o risco de acidentes aumenta. Isso não é frescura nem falta de disposição, é uma reação natural do corpo tentando lidar com o excesso de calor. E em um canteiro cheio de atividades simultâneas, qualquer pequena queda de atenção pode virar um grande problema. Um exemplo simples: em dias acima de 35 graus, serviços como armação, alvenaria e impermeabilização costumam apresentar uma redução perceptível de rendimento. Você vê a equipe se arrastando, pausando mais e demorando mais para entregar etapas que, em condições normais, fluem muito bem. E não é raro aparecerem relatos de tontura, dor de cabeça ou irritações, sinais claros de fadiga térmica. Além disso, o calor interfere na dinâmica dos canteiros. Às vezes, o encarregado precisa redistribuir tarefas, adiar atividades pesadas ou reorganizar o ritmo da equipe. E tudo isso somando impacta o cronograma de forma silenciosa. Só que quando você entende esse comportamento e se prepara, a obra rende muito mais e os riscos diminuem. E se o calor mexe com o corpo do trabalhador, ele mexe ainda mais com os materiais e é aí que muita gente não percebe onde nasce o retrabalho. Impacto do calor nos materiais e processos da obra. O segundo grande ponto do verão é como a temperatura altera o comportamento dos materiais. O concreto, por exemplo, perde água muito mais rápido quando está muito quente, e isso compromete a resistência final. Você pode até achar que fez tudo certo, mas a cura acelerada diminui a hidratação do cimento e, semanas depois, a estrutura apresenta fissuras que poderiam ter sido evitadas. Outro exemplo muito comum está nas estruturas metálicas. O calor provoca dilatação e pode alterar pequenas tolerâncias. Isso parece detalhe, mas em obras onde milímetros importam, uma peça que dilata demais dificulta alinhamentos, atrasa montagens e exige ajustes que tomam tempo e energia da equipe. E não podemos esquecer das argamassas e revestimentos. Em dias muito quentes, a secagem rápida prejudica a aderência, causa desplacamento e aumenta muito o risco de retrabalho. Ou seja, o serviço parece pronto, mas dias depois começa a soltar e você paga duas vezes. Agora, se o calor já causa tudo isso, imagina quando ele se mistura com a combinação mais perigosa do verão: as chuvas repentinas e intensas. Como as chuvas de verão afetam o andamento da obra. As pancadas de verão são rápidas, fortes e imprevisíveis. E quando a obra não está preparada, elas causam danos que
que vão muito além da água acumulada no chão. O primeiro impacto está na cura do concreto. Excesso de umidade no momento errado pode comprometer a resistência, criar rachaduras superficiais e ainda gerar desplacamentos. Outro ponto crítico é o trabalho com fundação e escavação. A água infiltra no solo, desestabiliza taludes, aumenta o risco de desmoronamento e exige contenções emergenciais. Cada dia de chuva numa etapa de escavação pode significar horas, às vezes dias, de retrabalho para reestabilizar o terreno. E claro, as chuvas aumentam drasticamente os riscos de infiltração. Materiais armazenados ao ar livre molham, placas de gesso estufam, sacos de cimento endurecem, madeiramento apodrece. Um pequeno descuido, como deixar um pallet desprotegido, vira um grande prejuízo na certa. Mas a boa notícia é que dá para reduzir muito esses efeitos quando você antecipa e estrutura o canteiro de forma inteligente. Como proteger a obra contra danos causados pela água? A drenagem provisória é, sem dúvidas nenhuma, um dos pontos mais importantes. Em obras que sofrem com enxurradas, criar caminhos para a água escoar muda totalmente o jogo. É simples, a água vai sempre correr por algum lugar. Se você não define o caminho, ela cria o dela, e normalmente onde você não quer. Proteger materiais sensíveis à água também faz toda a diferença. Colocar coberturas temporárias, reposicionar pallets e criar áreas elevadas para armazenar sacos de cimento, placas de drywall e materiais metálicos evita danos que, somados, custam caro no fim do mês. E claro, ajustar o seu planejamento conforme a previsão do tempo é essencial. Se você sabe que vai chover no fim da tarde, prepara a frente de serviço para atividades que possam ser interrompidas sem prejuízos e reserve as tarefas críticas para horários mais estáveis. Essas são pequenas decisões diárias que podem evitar grandes desperdícios. Boas práticas gerais para o verão na obra. Além de lidar com calor e chuva separadamente, existe um conjunto de práticas que ajuda em qualquer cenário do verão. Hidratação constante e pausas programadas mantêm o time mais seguro e produtivo. Instalar áreas sombreadas, especialmente em serviços de longa permanência, faz diferença real no rendimento. Outras boas práticas incluem revisar o armazenamento de materiais, reforçar a impermeabilização provisória e treinar a equipe para identificar riscos antes que se tornem um problema. Um simples checklist diário já reduz boa parte dos imprevistos do verão. E essas são algumas das principais ações que ajudam você a atravessar o verão sem comprometer a produtividade, qualidade ou segurança. E se esse conteúdo está te ajudando a entender melhor como lidar com o verão na obra, já aproveita e se inscreve aqui no nosso canal. Toda semana tem dica prática para te ajudar a organizar melhor suas obras e evitar prejuízos desnecessários. Então é isso, pessoal. Hoje a gente viu como o calor extremo e as chuvas de verão influenciam diretamente na produtividade, a segurança e a qualidade da sua obra e como pequenas ações no dia a dia ajudam a evitar retrabalhos, atrasos e prejuízos. Agora me conta aqui nos comentários quais desses problemas de verão mais atrapalharam as suas obras. Foi o calor excessivo ou a chuva inesperada? Vou gostar muito de saber como é aí na sua região. E claro, se você quer continuar recebendo dicas práticas como essa toda semana, se inscreve aqui no nosso canal. Tem sempre um conteúdo novo para te ajudar a organizar melhor o canteiro e o seu escritório. A gente se vê no próximo episódio do Obra no Controle e vamos juntos ajudar a construir o Brasil.